Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Estamos ao vivo. Quero dizer que vamos abordar aqui hoje temas históricos, científicos, arqueológicos e investigativos. E o tema de hoje, basicamente, é a Tartária, a civilização da Tartária, que foi bastante ocultada da história. Talvez vocês já conheçam um pouco sobre a Tartária, talvez não conheçam, mas hoje vocês vão entender mais ou menos por que existe essa linha de estudo, que é uma linha considerada alternativa da história, mas que na verdade se aproxima muito mais da história verdadeira do que a oficial. Napoleão disse, né, que a história basicamente é um conjunto de mentiras aceitas, né? Então, a história, especialmente essa que nós vemos nos livros escolares, são peças isoladas e discursos ideológicos ao mesmo tempo. Eu já mostrei aqui no canal um documento da CIA que foi liberado, ele foi desclassificado, né? Ou seja, ele era considerado um documento sigiloso, um documento secreto, e foi desclassificado, foi liberado ao público, né? Que é esse documento aqui, tá? Que vocês estão vendo na tela, onde mostra que, deliberadamente, o Partido Comunista da União Soviética escondeu toda a história dos povos da Tartária. E hoje nós vamos entender por que eles fizeram isso. Vamos ver muita coisa também hoje sobre plus ultras, terras além, e qual a relação da Tartária com tudo isso, com o plus ultra, né? Com essa antiquíssima sociedade que eu considero a mãe de todas as sociedades secretas da atualidade. Ah, não, mas o Plus Ultra é algo recente, foi criado ali por Nikola Tesla, junto com Thomas Edison e mais o Eiffel, que fez a Torre Eiffel, que você vê ali atrás, o modelo. Não, cara, não, peraí. Esse Plus Ultra é o Plus Ultra que foi revelado pra gente no filme Tomorrowland. Esse Plus Ultra é somente aquilo que foi passado para a gente compreender, depois de muito tempo. Mas isso é algo que vem lá desde os primeiros mapas que foram feitos. E eu vou mostrar isso também. E por que existe uma relação entre a Tartária e o Plus Ultra? E essa relação, basicamente, ela está nessa expressão que tem se tornado muito conhecida agora nos dias atuais, que é o reset, o grande reset. A Tartária foi, sim, alvo de um reset. Ela foi resetada, né? Ela foi, aparentemente, pelo que nós vamos ver, não quero que você acredite nas minhas palavras, mas sim que você entenda esse estudo, para você entender por que estão alegando isso, basicamente. Não apenas a Tartária foi resetada, como muitos outros achados que evidenciavam que as mitologias dos diferentes povos, as tradições dos diferentes povos eram verdade, e que, na verdade, aquilo que nós adotamos como visão de mundo, como cosmovisão, Weltanschauung, atualmente, é uma mentira. Provém de ocultações, obscurantismos, falsificações, e é a essa história que Napoleão Bonaparte se referiu quando disse que a história é um conjunto de mentiras aceitas. Vamos começar pelo mapa, que estava todo mundo querendo, me perguntando que mapa é esse, né? O pessoal gosta de um mapa, vamos ver então esse mapa aqui. O Brevis Exactae Totius Novi Orbis, isso é latim. Quando você olha esse mapa aqui, o que você vê? Você vê a América do Norte, Central e a América do Sul, até um tanto quanto rudimentar, pois é um mapa muito antigo, mas o que chama atenção é este lema aqui. Logo abaixo do Trópico de Capricórnio, na saída para a Antártida, aqui nós temos uma espécie de monstro marinho, né? Embaixo, aqui nós temos uma figura de um ser que parece um anjo soprando, né? Ele está nos 4 cantos do mapa, né?
de forma ilustrativa. Aqui nós temos mais um, como você pode ver. Aqui em cima nós temos mais um. Está falando do septêntrion. E aqui nós temos mais um. Então aqui nós temos a linha do Equador atravessando, né? Linha, eles chamavam de linha equinocial, tá? Linha equinoctialis. Aqui nós temos um ser que, em plena floresta amazônica, não sei se isso é para ser a representação de uma girafa, ou de um dinossauro, ou de um cavalo pescoçudo, mas o fato é que ele lá está, tá? Aqui nós temos as nomeações, né, dadas aqui nessa época, tá? Embaixo aqui nós temos o plus ultra, tá? Junto com esse antigo símbolo aí, que veio a se tornar posteriormente, muito utilizado, inclusive, pela dinastia dos Habsburgo, né? Que nessa época estavam governando Castela, a Espanha, a antiga Espanha. Foi precisamente nesse período, provavelmente após este mapa, que foi estabelecido o lema plus ultra, sempre representado por duas colunas e uma passagem. Essas colunas, elas representam os portais para terras além da Antártida, tá? A passagem. Isso é o significado desses dois pilares que você vê em toda a sociedade secreta, que basicamente é filhote desta. É uma forma que eles têm, simbólica, de afirmar esse conhecimento. Não quer dizer que toda pessoa que entrou lá numa sociedade secreta, como a maçonaria, por exemplo, ela sabe disso. Ela sabe que esse aqui é o portal da Antártida e tal. Não. Logicamente que são conhecimentos herméticos, muito fechados. Para que eu tivesse acesso, para que eu conseguisse descobrir essas coisas, foram anos de pesquisa. Tá? Eu tenho 38 anos hoje e eu estudo conspirações desde os 14 anos de idade. Eu sou aficionado por esse tema. Quer dizer, é bastante tempo. Estamos falando de 24 anos de pesquisa. Não é somente um mérito meu ter encontrado e ligado essas peças. Logicamente que toda essa pesquisa autodidata fez com que eu conseguisse ligar muitas peças, né? Que muitas vezes pesquisadores isolados, que estudam apenas um tema, não conseguem juntar. Mas é graças ao trabalho de muitos pesquisadores e historiadores e revisionistas históricos que nós conseguimos trazer essas informações à tona, né? Foi a partir desse mapa. Vamos ver a história dele. Isso aqui é um site de mapas raros chamado raremaps.com, tá? Este exemplo de raro mapa da América, de Giordano Ziletti, foi publicado em Veneza em 1557. O mapa de Ziletti é extraído da monumental Carta Universal de Diogo Ribeiro, Mapa Mundi, de 1529, que foi desenhado para o rei Carlos da Espanha. Ribeiro mais tarde se tornaria o piloto-major, substituindo Sebastián Cabot, cosmógrafo real e criador dos mapas que Fernão de Magalhães levou consigo em sua viagem pelo Oceano Pacífico. Na época de sua criação, Ribeiro tinha acesso ao arquivo completo do conhecimento espanhol das Américas, incluindo o patrono real. Como vemos, ele foi baseado no mapa Carta Universal de Diogo Ribeiro e ele acabou se tornando cosmógrafo real, criador dos mapas principais, né, que traçam essa região específica ali da Antártida. Se você verificar no mapa, quando você vai no Estreito de Magalhães, por exemplo, nós estamos falando dessa passagem aqui, já perto da Tierra del Fuego, no sul, extremo sul da Argentina, onde logo depois disso nós já temos o princípio da Antártida. Essa pontinha que se estende aqui são mapas de quando a cartografia dessa região foi feita. Quando você vai no rei Carlos V, que é esse rei aqui, imperador sacro romano-germânico, esse aqui é o rei, no caso, que criou o lema. Você pode ver até na Wikipedia, qualquer enciclopédia você vai ter essa informação, tá? Eu peguei a Wikipedia que já está mais na mão aqui, né? Mas o lema de Carlos, plus ultra, mais além, tornou-se o lema nacional da Espanha. Esse rei
nasceu em 1500, foi o Sacro Imperador Romano, arquiduque da Áustria a partir de 1519, rei da Espanha como Carlos I a partir de 1516 e senhor dos Países Baixos, da Holanda no caso, como Duque de Borgonha a partir de 1506. E foi chefe crescente da Casa de Habsburgo, conhecida Casa da Áustria, família nobre europeia que foi uma das mais importantes e influentes da história, tá? Se não a mais, do século XIII ao século XX. O século XIII, precisamente, é o século onde a Tartária começa a ser documentada. Quando nós vimos sobre Marco Polo, eu falei, né, essa semana tivemos um vídeo muito interessante sobre o bestiário de Marco Polo. Bom, Marco Polo, ele nasceu no século XIII, né, na metade do século XIII, vivendo até comecinho do século XIV, até 1324, tá? E esse mercador de Veneza, ele traçou essa jornada, essa viagem, indo de Veneza para a Ásia. Então, é justamente nesse período, aqui nós temos essa relação, quando a Casa de Habsburgo começa a se tornar cada vez mais importante, onde ela se torna realmente uma casa hegemônica. E é interessante como as viagens de Marco Polo documentavam, agora fazendo a ponte para a Tartária, né? Eu vou começar a falar sobre a Tartária para depois a gente voltar no Plus Ultra, tá? Vamos entrar na história da Tartária, que é bem interessante. O Marco Polo, ele descrevia a Tartária dessa forma, como Tartária, tá? A gente vê hoje a série do Marco Polo, é sempre retratando o Império Mongol. Gengis Khan, no caso Kublai Khan, que foi neto mesmo de Gengis Khan, é o famoso Gengis Khan. Então o Kublai Khan foi o neto de Gengis Khan. Então esse foi tido como imperador da Mongólia, o mongol e tal, mas o fato é que ele se tornou um líder nessa época, nesse período, controlando boa parte ali da Tartária, né? Então a gente não tem essa parte da informação, a gente tem apenas a informação de que eram os mongóis que dominavam aquela rota comercial, e aí o mercador de Veneza, que é o Marco Polo, ele precisava, enfim, passar por ali para fazer suas transações comerciais. Ele acabou se tornando embaixador do Kublai Khan, né, justamente para fazer essa função diplomática, né, com demais nações ocidentais, e fica por isso mesmo. A gente não vai até a toca do coelho realmente nessa questão aqui. E o fato é que o próprio Marco Polo chamava ali a região de Tartária, tá? Por quê? Vamos dar uma olhadinha, tá? Eu separei aqui um resumo rápido, tá? Que eu fiz em Word aqui, para a gente entender o que é de fato essa teoria da Tartária, né? Bom, os defensores sempre citam mapas antigos, nos quais o estado da Tartária é mencionado. Essa é uma aula para você entender a Tartária. O pessoal mostra muitas fotos, muitas imagens, mud flood, eu vou mostrar alguma coisa também, mas nessa live eu quero que você entenda os principais argumentos em relação a isso, tá? Sempre são citados esses mapas antigos. Que mapas antigos são esses, né? Mapas como esse daqui, por exemplo, que mostram a Tartária realmente muito grande. Aqui você vê aqui a descrição, né? Diversos locais trazem referência a Tartária, Tata, Tara, nomes parecidos com Tartária, basicamente, tá? Oceano Setentrional. Eu já mostrei esse livro, né? O maior monstro da natureza aparecido na costa da Tartária Setentrional no mês de agosto do ano passado, de 1739, do navegador holandês, capitão Cristiano Schoemaker, traduzido para a língua portuguesa, tá? Na oficina Luiz José Correia Lemos. Esse livro é bem legal, porque ele traz uma relação, né? Eu já mostrei esse livro, já li ele todo, inclusive, é um português bem antigo, e já mostrei ele no canal, Além da Nuvem, num vídeo. Ele traz uma relação, né, de diversas ossadas de gigantes encontradas na antiga Tartária, regiões que faziam parte da antiga Tartária, né? E algumas dessas regiões são precisamente regiões da Europa, e não daquela região tida como a Tartária de fato, né? Pela nossa história, que trata a Tartária como sendo apenas
basicamente uma região mais da Sibéria. Se bem que hoje, quando você entra, por exemplo, para a história mais aceita, a Tartária estava aqui, né? Especialmente aqui nessa parte da Sibéria. É isso que nos é dito. Você pega o leste europeu, os países ali da antiga União Soviética, né, que hoje nós temos ali separados, todos aqueles Cazaquistão e muitos estãos que tem por ali, né? Basicamente. E aqui nós temos a China indo para a Rússia, tá? Se você pega a própria a Wikipedia em inglês mesmo, em português ela não tem muita informação, mas em inglês você vai ter ali diversas informações interessantes. Uma informação que eu achei muito interessante é essa daqui, onde nós temos esse antigo mapa de 1599, que mostra algo bem interessante. Você consegue perceber o que é isso daqui? Estamos falando do Estreito de Beringer. Aqui ele tinha um outro nome, né? Estreito de Ariane. A América e a Rússia. E aqui nós temos cidades que faziam parte da Tartária já na América. Interessantíssimo isso. Vamos dar uma olhadinha na nossa cronologia, tá? Curiosamente, nos séculos 17 e 18, viajantes e missionários começaram a escrever com surpresa que, de fato, existem apenas tártaros, como eles se chamavam. Na Polônia, na Rússia, na Turquia e no resto da Ásia, existem apenas conceitos sobre tatars e Tatária. Olha que interessante, na Polônia, sabe por quê, pessoal? Porque a Tartária conta a história ocultada dos povos eslavos. Se você pegar, qual foi o primeiro país invadido na Segunda Guerra? A Polônia, primeiro país ocupado na Segunda Guerra, a Polônia. Nós sabemos, né, por exemplo, que aquele país, aquele líder que nós conhecemos, né, que tem um bigode, né, o bigode e tal, que não é bom falar assim por uma questão de censuras e tal, ele fazia muitos discursos em alusão aos povos arianos. E quem eram esses povos arianos, basicamente, né? Nós sabemos que comitivas do seu governo, né, o governo do partido da Alemanha na época, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, eles iam para a região do Tibete buscar os antigos arianos. Por que isso? O Tibete a gente sabe que fica ali faz parte da China hoje, né? Enfim, a China também tem um estado muito grande no norte dela, que chama-se Mongólia Interior, ou Inner Mongólia, tá? Que é a antiga Mongólia, que foi incorporada pela China. De fato, a China comunista ela destruiu toda a herança do Tibete, né? Quando ela tomou o Tibete, ela destruiu aquela herança do Tibete e assim, matou, se eu não me engano, eu não vou chutar números aqui, mas foi um número muito grande, né, de líderes ali, monges tibetanos, ocupou a região, né? Até hoje existe um movimento pela libertação, mas a gente sabe que os povos que mais sofreram nas guerras mundiais e nas revoluções, principalmente nas revoluções comunistas, foram os eslavos. A Rússia, como nós já vimos no documento da CIA, desclassificado, mostra que os comunistas se esforçaram muito para esconder a história da Tartária. Por que eles se esforçaram tanto? Por quê? É dito também, tá, é importante a gente não cair no paganismo aqui, porque esse movimento de resgate da história da Tartária, ele muitas vezes é usado para difundir o paganismo e até mesmo como um discurso contra os cristãos. O fato é que, segundo alguns historiadores, o clã do Gengis Khan foi quando, de fato, a Tartária passa a ser governada, ou parte dela, por líderes não cristãos. Então havia já o cristianismo na Tartária, tá? O que aconteceu, basicamente, eu vou resumir aqui para você, foi uma guerra, tá, que aconteceu no passado, que pode ter tido, inclusive, uso de tecnologia nuclear fortíssima. Isso especula-se a respeito, por razões que depois eu vou mostrar para vocês. Houve uma espécie de guerra pela hegemonia, pelo controle dos segredos desse mundo e do domínio dele. Então, digamos que na Tartária,
não havia essa dialética pautada no materialismo histórico que gradativamente foi sendo inserida no Ocidente, especialmente após o Iluminismo. Na Tartária era comum você ver pessoas de altíssima estatura, era comum haver a sinarquia, como no Tibete, em alguns locais. Eram países que formavam um grande império, como alianças, como estados, né? Cidades-estado e países, de fato, né? Nações. Não como nós temos a notícia na história, há clãs tribais que dominavam ali, que eram selvagens e bárbaros. De fato, quando você fala que os bárbaros tomaram, porque a gente sabe que o Império Romano, tá? O Império Romano, ele dominou a Europa até 400 e pouco. E depois, os bárbaros tomam a Europa, né? E posteriormente, os muçulmanos tomam parte ali, brigam com os bárbaros, tomam uma parte, invadem pelo sul, tomam a Península Ibérica, Portugal e Espanha se tornam a Andaluzia, andaluz, aí começa o movimento da Reconquista, e essa é a história convencional. Mas o que a gente não sabe é que possivelmente boa parte desses bárbaros, como são chamados, eram na verdade povos ligados à Tartária, ou faziam parte da Grande Tartária de alguma forma, e isso basicamente é o que foi ocultado, essa guerra que teve entre o Império Romano e a Tartária. Essa era a maior briga de todas. As duas maiores forças, né? O Império Romano, ele acaba depois, Roma acaba crescendo, se torna hegemônica, e posteriormente, ela ainda era cristã, o Sacro Império Romano, mas posteriormente, após o Iluminismo especificamente, nós entramos numa fase de ocultação desenfreada. Isso se dá sob o domínio dos Habsburgo, que foram essas casas reais mais influentes, essa casa real mais influente, que criou o lema Plus Ultra, basicamente. E, posteriormente, com a transferência de poder para a Inglaterra, isso se acentua cada vez mais, aí começa a se combater as monarquias cristãs dos demais povos, enfraquece-se o poder da igreja com o Estado, depois a maçonaria vai ganhando força, em 1717 ela é fundada, e em 1771 risca-se a Tartária do mapa. É quando a Tartária é realmente riscada do mapa. Isso é possível de ser evidenciado, inclusive, na Enciclopédia Britânica, tá? De 1771, que eu vou mostrar para vocês. Existem mensagens antigas que falam de informações sobre a Sibéria, o caminho para a China, coletadas por missionários como Avril em 1686, bem como na nova descrição geográfica da Grande Tartária, que foi feita pelo capitão sueco Johan von Strahlenberg, de 1730, que nós vimos o mapa agora há pouco. Tá? Vou mostrar ele de volta aqui. Esse aqui é o mapa do capitão sueco. Basicamente, ele descreve a Tartária muito grande, muito influente. Essas regiões aqui, tudo isso é parte da Tartária. Tá? Lembrando aqui, então, a Tartária asiática, né, passando para a América. Tá? Existem diversas evidências, de fato, de que a América foi parte da Tartária. Né? Deixei esse vídeo aqui passando, tá? Que é do canal Christopher Edwin Steininger, tá? Onde ele fala sobre o Mud Flood e tal, e sobre o reset do Novo Mundo, a história escondida e a arquitetura perdida dos Estados Unidos e do Canadá. E o Canadá, lógico, está acima dos Estados Unidos, a norte dos Estados Unidos no mapa. Hoje, essa é a imagem que nós temos, né? Hoje, esse daqui é Estados Unidos, o Canadá, Toronto. Olha Toronto no Canadá em 1915. Olha a riqueza da arquitetura da época. De onde veio isso? Prédios grandes. Isso foi substituído por isso aqui que você está vendo agora. Isso é Toronto hoje. Eu já morei em Toronto. Tá? É brutalismo. É essa espécie de arquitetura que é mais barata, tudo quadrado, né? E aqui nós temos algumas ruínas de Toronto, de Ottawa, de Atlanta, de Baltimore, de Boston, Chicago, Houston. Isso foi um reset. Milwaukee, Montreal, incêndios, Nova York.
bombas, incêndios, Filadélfia, São Francisco, St. John, Vancouver, Nuremberg. Pronto para a transição aqui no caso. Então, isso também ocorreu na Europa, tá, pessoal? Então, acontece o quê? Aqui ele está citando um político que foi o primeiro prefeito do Canadá, e ali começa a acontecer justamente, né, a transformação. E, basicamente, depois ele teve uma agenda agressiva de demolição de estruturas que visavam modernizar a cidade, né? E aí são diversas evidências como essa que são mostradas aqui. Aqui, Buffalo, nos Estados Unidos antes, Buffalo, nos Estados Unidos depois. Então, houve, de fato, uma outra civilização riquíssima em arquitetura, né? Uma arquitetura linda, belíssima, que foi basicamente sendo substituída. Olha isso aqui em Banff, no Canadá. Eram castelos, eram coisas realmente incríveis. Você pode comparar hoje Holanda, Amsterdã, na Holanda, e Essen, na Alemanha. Ainda há uma herança incrível desses povos, desses períodos, né? Nesses países. Eu já estive também na Holanda, Amsterdã, e você vê diversas arquiteturas muito antigas. A Europa né, o chamado Velho Mundo. Mas é interessante quando você vê isso também no Novo Mundo. No Novo Mundo você vê essas estruturas incrivelmente antigas, como essa foto de 1880, né? A partir de 1840 começaram a tirar fotografias. Se eu não estou enganado, ou 1860. Mas eu sei que de 1860 em diante já começa a ter bastante fotografia. Isso aqui é Baltimore. Olha a riqueza dessa construção, pessoal. Isso aqui é uma arquitetura impressionante. Boston, 1901. Olha isso daqui. Buffalo. Então a costa oeste americana era povoada de fato aí por povos aí que tinham de fato uma tecnologia, eu não digo, uma arquitetura incrível, né? Tecnologia é outra história, outro assunto que a gente pode abordar em seguida. Mas olha só. Olha a riqueza da arquitetura. Isso é 1900. Isso não existe mais. A maior parte desses monumentos não existe mais. Quem teria interesse em esconder coisas tão maravilhosas? Prédios tão bonitos. Chicago, 1890. Hoje Chicago é onde tem maior criminalidade, é onde tem mais problemas, né? Chicago, 1890. Olha, diversas construções com cúpulas, como essa daqui, né? Aqui nós vemos outra com cúpulas, né? Enfim. Torres, com figuras de anjos nas torres, bem estilo que hoje nós conhecemos como clássico ou medieval, até mais antigos, né? Olha só, Detroit, 1898, Milwaukee, 1890. Então é realmente, assim, evidências de que houve uma civilização diferenciada. Milwaukee, 1891. Olha o tamanho desse negócio, pessoal. Tá vendo um bonde ali embaixo? Olha o tamanho do bonde, olha o tamanho dos postes. Isso aqui é um prédio gigantesco hoje em dia. Seria um prédio aí de, sei lá, 10 andares, 12 andares, mas na forma de castelo. Né? Nessa forma impressionante. Aqui em New Orleans, 1900. Então não acaba mais. Você começa a ver a quantidade de... Olha esse castelo aqui de Newark, em 1918. New York, né? A costa leste também. Chegou muita coisa, né? Basicamente. Ottawa, Canadá, 1876. Olha esses castelos no Canadá. Que coisa! Será que uma colônia francesa ou uma colônia inglesa ia construir isso na colônia, logo que chegasse? A gente conhece as histórias do Velho Oeste, depois da Guerra Civil. Então, basicamente, o que Napoleão Bonaparte quis dizer com isso, tá, é que a história é uma sequência de mentiras aceitas. São Francisco, 1915, olha isso aqui. Isso é São Francisco, pessoal. Imagens, esculturas belíssimas. Que tal essa cidade Sioux, nos Estados Unidos, em 1890? O que isso aqui parece? Vou te falar o que isso aqui parece. Isso aqui parece o Kremlin.
Olha o Kremlin. Ó, isso aqui foi uma capital da Tartária, na Rússia, na região da Sibéria. Uma das capitais. Olha o tipo de construção. É o mesmo estilo, você está vendo? Aqui, isso daqui é o Arco do Triunfo em Moscou, uma das cidades mais importantes da antiga Tartária. Nós temos um desse em Paris também, né? A gente sabe. A Champs-Élysées, Rússia. Olha que magnífico. É o mesmo estilo, só que isso aqui já está agora é uma coisa moderna, né? Já do Kremlin. Então, é realmente algo... e nós estamos vendo isso aqui numa cidade Sioux City, nos Estados Unidos, em 1890. Sioux City, a cidade, né? A tradução é cidade Sioux. Em 1890, após a Guerra Civil, ou ali, né, em períodos de guerra, você acha que eles iam ter tempo de construir um negócio desses aqui? Se houve recessão, observe que houve uma revolução industrial, houve uma recessão na América. A Guerra de Secessão dos Estados Unidos, quando é que ela foi? Em 1861 a 1865, em 4 anos. Basicamente, como é que um país arrasado pela guerra, e nós temos diversas cidades que aparecem em ruínas nessa época, né? Deixa eu ver se eu consigo localizar alguma coisa aqui. Olha só as imagens de destruição da Guerra Civil Americana, meu amigo. Espera aí, vamos ver um negócio aqui, tá? American Civil War. Aí você pega aqui as figuras, como é que são representadas, né? As imagens que nós temos aqui, tá? Olha essa porcaria aqui. Isso aqui é o canhão da guerra da época, meu amigo. Esse negócio aqui é um canhão. Não havia tanque de guerra, teoricamente. Não havia, enfim, bombardeiros, aviões de caça, né, teoricamente. Mas olha o estrago que fez esse canhãozinho ali. Ah, fala sério, você só pode estar de brincadeira, né? Olha isso aqui, meu amigo. Olha uma porcaria daquele canhãozinho destruir um negócio desse aqui. Cidades inteiras devastadas. Olha isso aqui, cara. Não, só pode estar de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. Você tá entendendo? Napoleão tá certo. A história é uma sequência de mentiras aceitas. Completamente devastada por esses caras aqui, ó. Que saíam na mão, literalmente. Eles saíam na mão. Eles usavam baioneta. Que davam um tiro, o cara tinha que tirar, limpar, né, passar o negócio para lubrificar a arma, botar outra bala lá com o rifle, iam atirando de longe, daqui a pouco se encontrava, saiu na mão, começava a se matar. Tá entendendo que tá acontecendo um problema aqui? Tá entendendo? É lógico, né? Vamos voltar, ó. Não, isso aqui é ridículo, né? Vamos falar a verdade. Olha essa porcaria aqui. E de repente você começa a ver a destruição que essa porcariazinha ali causou em diversas cidades americanas, tá? Meu, olha isso daqui. Isso aqui é um cenário de Segunda Guerra Mundial, pós-bombardeio, tá? A Síria não tá tão destruída igual isso aqui. Hoje, tem locais que tá exatamente assim, mas por quê? Porque vem bomba do alto, meu amigo. Eu já mostrei na outra live sobre a Tartária os electric cars, né, de 1900. Meu amigo, eu não sei se você está entendendo, mas nessa época, mais da metade do que era gasto com carros era gasto em carros elétricos. Esses carros eram carros elétricos. E por que eles pararam de fabricar carros elétricos? Ó, isso aqui é um carro elétrico que você está vendo ali. Driving Electrics.
Existe um monte. Na outra live que eu fiz sobre a Tartária, eu mostrei vários carros elétricos, tecnologias que eles utilizavam. Deixa eu explicar uma coisa. Mostrei uma garagem, loja cheia de carros elétricos e tudo mais. Deixa eu explicar uma coisa para você. A forma de manter a humanidade sob controle, a principal maneira de se fazer isso, tá, é o distanciamento tecnológico. Se a humanidade tiver tecnologias melhores, eles não têm como controlar totalmente. E aí você vai entender, não só por que a Tartária foi ocultada. A Tartária, no caso, ela ficava na Rússia. Só que a Rússia não era fria. A Sibéria não era fria como é hoje. A Sibéria, ela teve uma pequena era do gelo, depois de tudo isso, né? Então, tem partes da história que não fecha a conta. Eles já tinham tecnologias muito mais poderosas do que nós pensamos que eles tinham. E eles mantêm esse distanciamento tecnológico entre nós e eles, justamente para que a humanidade seja dependente deles. Nós não precisávamos estar usando gasolina, pagando gasolina cara, há muito tempo, na verdade. Nós não precisávamos, mas nós usamos, porque isso dá dinheiro para alguém. E aí você começa a entender de onde vem todo esse sistema babilônico de juros, por que ele é implementado e que existem colônias em terras ocultas, no mar oculto, depois da Antártida, e é onde eles vão construindo, basicamente com o dinheiro dos escravos, da fazenda. Nós somos uma fazenda. Tá? Entenda isso. Nós somos uma fazenda, basicamente. É isso que as pessoas não sabem. Que gera lucro. E aí, como disse aqui, né? Célia Paz comentou, escravidão. Ou melhor, Lucas França comentou, escravidão. De fato, é a escravidão. Tá? Então nós estamos aí vendo uma escravidão, basicamente com base nos juros e no distanciamento tecnológico. Voltando então, bom, essa aqui é uma antiga bandeira da Tartária, tá? Que é a mais reconhecida, quem já estudou o assunto sabe, né? Aquele mapa que eu mostrei do sueco, aparecendo, e aqui a bandeira da Tartária. Também foi usada como bandeira da China, tá? Bandeiras antigas, representações antigas da Tartária. Isso aqui da Tartária, a Arábia também era muito utilizado, tá? A Tartária também era predominante. Então eles fizeram basicamente uma ocultação, né? Também tinha o símbolo tanto do dragão, né, quanto da coruja, foi utilizada pela Tartária. Tá, então nós estávamos vendo aqui os impressionantes monumentos como esse de St. Louis, em 1904, nos Estados Unidos. É lógico que isso já estava lá. Tá? Vancouver, Canadá. Esse reset que nós estamos passando é um reset econômico. Estão fazendo um reset econômico. Note que depois que houve a grande recessão nos Estados Unidos, depois, e eles vão fazendo os seus resets, suas manipulações econômicas, suas mudanças econômicas. A verdade, como eu disse, nós somos uma fazenda, tá? Nós somos uma fazenda. A questão é que o dono da fazenda, ele resolveu que ele precisa reduzir um pouco o rebanho e empregar seus recursos em outro lugar. Eu já mostrei onde que é esse outro lugar. Essas aqui são as cidades em Marte, né? No planeta Marte, que o Elon Musk pretende criar até 2050. É isso que nós estamos mostrando no formato. Tá? Então, são terras além, e é isso que é para lá que vai o dinheiro. Se você não conhece esse assunto, você pode ver tem uma playlist aqui só no canal Além da Nuvem, tá? Sobre o formato. Você entrou no canal, aqui estão os vídeos mais recentes, os envios, né? Tal, os que fizeram mais sucesso, e aqui embaixo tem o conspiratório e o formato. Os últimos vídeos eu tenho colocado eles no formato pela relação que tem. Mas, se você olhar a cosmologia verdadeira revelada pelos egípcios no passado, mostra que eles já sabiam disso. Tá? Se você for atrás aqui, além das colunas de Hércules, além da Terra, ó, a saída para as terras além da Antártida, de um mês atrás, Tartária, mundos além dos polos e o mundo resetado.
Tá aqui, 17 mil visualizações. Vídeo novo, uma semana atrás. Plus Ultra e Terras Além da Antártida. Tá? Vídeo de um mês atrás. É uma live, isso daqui tem 1h11. Tá bem interessante. Plus Ultra, a sociedade secreta da Disney e da Tomorrowland. Foram eles que revelaram isso, que trouxeram isso. Né? Que chegaram a hora de mostrar. Né? O Walt Disney, com com Nikola Tesla... Toda essa galera já sabia de tudo. Você pega lá os mapas deles, mostram os planejamentos de colonização, tudo que eles já estão fazendo lá fora. Os parques temáticos é uma amostra. A gente fica com a rebarba do que eles estão fazendo. A gente fica com o resto do que eles estão fazendo para mostrar, né, de fato, as chamadas colonizações além da Antártida. Tá? As estrelas são terras além da Antártida. Tudo isso se baseia, pessoal. Não é coisa... Eu não tirei isso da cabeça, tá? Deixo muito claro. Nós estudamos também diversas evidências disso. Uma delas é o trabalho de Amadeo Giannini, que falou sobre a continuidade física do universo. Eu vou mostrar um pouco disso. Então, se você tem interesse por isso, você pode entrar aqui na playlist do Format e ver. Tem mais vídeos, tá? O primeiro deles, você deve ver lá no Instituto mesmo, tá? Tá gratuito para quem quiser assistir. Entrou ali... Tal, institutolicentia.com, cursos, você entrou no Format, tá? Academia de Estudos do Formato da Terra, tá aqui. Então, basicamente, aqui, ó, você clicou aqui, você assiste gratuitamente. Olá, pessoal. Bom, vamos... A primeira aula sobre esse assunto, que é uma aula bem interessante, é uma aula gratuita. O que é a Lua, tá? A holografia magnética, a propagação da luz no campo magnético, que você está vendo aqui. Tá? Como é o reflexo das estrelas, o que são as estrelas de fato, o que é o céu. Esse é o nosso estudo. Não apenas nosso, né? Nós compilamos também, tem outros pesquisadores que estudam isso. Mas é isso que eles escondem. Um deles é o próprio Teoria Apofases, que eu mostro aqui, né? Outros canais que pesquisam terras além, projeção holográfica, tudo isso. Então, você pode entrar lá e assistir gratuitamente, tá? Lembrando aqui, aproveite e se matricula se quiser acompanhar os estudos completos, né? Os materiais gratuitos são esses que eu mostrei anteriormente, aqui no canal, tá? Tem bastante coisa de graça aqui para quem quiser assistir também, e quem quer se aprofundar mais, ó, estamos aqui, esse aqui é um dos módulos, o Format tem vários módulos, né? Tem a teoria da árvore cósmica eletromagnética de plasma, as lives, isso aqui é um outro mapa muito antigo também, que mostra a Tartária, né? E você vê uma coisa bem interessante. Tá vendo de amarelo aqui? Você tem tanto a Rússia quanto toda a América do Norte e a América Central aqui, como Tartária. Olha só isso. Tudo como parte da Tartária. Olha que interessante. Esse é um mapa antigo também, tá? Esse aqui é o Nova Totius Terrarum Orbis Geográfica ad Ac Hidrográfica Tabula. E você olha só que interessante, eu localizei a história dele aqui, né? Foi feito por William Jansson Blow. Foi editado em Amsterdã, foi feito em latim em 1633. Tem algumas inscrições nele. Anno Domini 1492, da Cristóvão Colombo. É um mapa muito antigo. E nós vemos aqui da mesma cor, América do Norte, com toda a Ásia. Toda a Ásia. Interessante, né? E aqui tinha a outra força, né? Bem clara aqui, como o Sacro Império Romano e dominando a América do Sul. Olha só que interessante isso, hein? Muito interessante, né? Bom, vamos avançar um pouquinho mais aqui, então. Nós estávamos vendo aqui. Então, nós vimos esses mapas. Então, a propósito, alguns europeus estavam cientes da pronúncia correta no século XIII. Por exemplo, isso é indicado pelo feitiço Salimbene de Parma. O termo tártaros também é utilizado por Heinrich, da Letônia, e Livonian Chronicle, descrevendo a Batalha de Calca.
Baseando-se na própria Enciclopédia Britânica de 1771, eles notam que já no final do século XVIII, toda a Sibéria era formada como um estado independente, tendo Tobolsk como sua capital. Tobolsk é essa cidade aqui, que já foi a capital de um estado independente chamado Tartária. Me lembra Game of Thrones, né? Ele também observa a existência de Moscou Tártari, ou Moscou, né, que alegadamente, de acordo com as declarações da mesma enciclopédia, era o maior país do mundo na época. Qual o segredo, então, da história da Tartária? Para onde foi um estado tão grande? Olha só esse monumento da Tartária em Moscou até hoje, né? Prédios, enfim. Duas cidades importantíssimas da Tartária. Esse mapa é muito antigo também, não lembro a data dele agora, mas ó, Moscou, e outra era Pequim, tá, pessoal? Pequim, capital da China, era parte também do reino da Tartária. Aqui nós temos a Mongólia, né? Aqui para cima, aqui. E uma parte era persa, parte da Turquia também, da Arábia. Olha que interessante. Aí eu cheguei, né, numa coisa interessante. A partir daquele mapa que nós vimos, lembra do mapa, o Brevis Exactac, esse que eu mostrei como thumbnail desse vídeo, né? Aquele que mostra o Plus Ultra lá embaixo. Eu fui fazendo pesquisas e tentando descobrir mais sobre essa sociedade secreta Plus Ultra. Tá. E aí, quando você chega num livro antigo, né? Que é esse livro aqui, Conspiracy Curious. Você vai pesquisar esse troço, o que é esse Conspiracy Curious, né? Aparece até a capa, não estou localizando agora aqui, mas aparece até o índice, né? Conspiracy Uncovering the Secrets of Secret Societies. Ou seja, desacobertando, né, os segredos das sociedades secretas. E você começa a procurar, e você começa a ver, né? Lembrando esse mapa, né, mostrando aqui Tartária, América do Norte e a Rússia. Isso aqui hoje não é nem escondido mais, tá? Não tá nem escondido mais. E aqui nós temos na capa do Mundo Além dos Polos, do Amadeu Giannini, nós temos essa foto aqui. Aqui nós temos um vórtice de luz, né, subindo. E na série Corra nós temos a mesma situação, olha só. Aqui ela fala, ok, vamos para o portal. Esse feixe de luz, aqui a representação das duas colunas, né, pelos dois troncos de árvore. E aqui você chega, essa luz que vem do alto, que provavelmente é o que proporciona a aurora boreal. E aqui nós temos essa imagem aqui. Olha isso. É a mesma imagem, é o vórtice lá em cima, de cima para baixo. E aqui nós temos o Mundo Além dos Polos, do Amadeu Giannini. O desenho. Esse daqui é o primeiro a falar sobre a continuidade física do universo, que eu conheço. Esse livro aqui, né? Ele tem no Goodreads e tal. Aí você começa a ver. Nós temos essa aqui é uma outra versão desse livro. Esse livro não existe de verdade. Alguns dizem que ele até foi criado artificialmente só para promover o Tomorrowland como Plus Ultra. Porque no índice dele, não estou conseguindo localizar aqui agora, depois eu coloco o nosso canal no Telegram lá, eu tenho isso no meu celular. Eu estava fazendo esses dias uma pesquisa à noite e eu printei, né? Mas faz tempo que eu já vi isso daqui, na verdade. Então eu estou mostrando aqui. Olha, mostra as sociedades secretas, maçonaria, Rosa Cruz e várias ali, e a última delas mostra a Plus Ultra. Tá? No índice. Só que não tem esse livro em lugar nenhum, não existe. Aí você vai ver quem que é o autor. Está escrito Alonso Fernandes de Avellaneda. Editado por Alonso Fernandes de Avellaneda. Aí eu abri aqui, né? Vamos ver quem que é esse cara. Avellaneda. Alonso Fernandes de Avellaneda. É um pseudônimo de um homem que escreveu uma sequência de Cervantes. De Don Quixote de Cervantes. Da Espanha também. Lá no passado, que escreveu Don Quixote. Conta a história do Don Quixote, que já na era moderna ele tinha um estilo medieval. Bom, Miguel de Cervantes foi um romancista, dramaturgo e poeta castelhano, né? Enfim, ele escreveu ali o Don Quixote,
Conta a história, aquele cavaleiro que tinha o seu amigo, o fiel companheiro Sancho Panza. Ele tinha suas aventuras, né? Por exemplo, tem uma vez que ele chega numa montanha, ele na verdade ele deu uma, ele bateu o pino, né? Só que não percebeu. Ele já tinha endoidado e não percebeu. Então ele chega numa montanha e começa a lutar com os moinhos de vento, achando que os moinhos são monstros gigantescos, e pega aquela espada medieval, né? Aquela lança sobre o cavalo, e todo vestido de medieval já num tempo mais moderno, né? Então, trata isso, basicamente. Esse aqui é o Miguel de Cervantes. Tá? E o Alonso Fernandes teria feito uma sequência disso. Aí você tem as suas obras. Bom, as obras dele são antigas, tá? A tradução de uma de suas obras aqui, 1705, outra 1784. Mas basicamente ele também é um cara muito antigo. Com certeza não foi ele que fez isso aqui, tá? Esse livro aqui, Conspiracy Theories, que expõe o Plus Ultra, basicamente. E que não existe, né? O livro não existe, tá? É muito interessante. Mas eles colocam o título, o autor desse livro sobre conspirações e sociedades secretas seria esse cara aqui do século XVIII. Tá entendendo? Não faz sentido, pessoal. Faz sentido. E aí você começa a ir atrás, eu vou mostrar no formato depois, mas eu vi que existe toda uma informação codificada. Já foi eleito o melhor livro do mundo na época, o melhor romance do mundo. Esse aqui é o Don Quixote de La Mancha, né? Então o Cervantes escreveu isso, e o nosso amigo lá que escreveu o Conspiracy Theories, que é esse cara aqui, né? É um pseudônimo de um cara que escreveu uma continuação dele. Aí você começa a procurar lá o que você realmente precisa saber sobre ele, né? Aí tem algumas notas aqui. Aí começa a loucura a aumentar, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. O Conspiracy Theories. Esse livro aqui. Mostrar. Não tem, tá? Mas vocês sabem, né, que o nosso caríssimo Donald Trump, ele já foi, inclusive, denunciado pela própria oposição de ser parte do Plus Ultra, tá? Tem um tweet, eu tenho isso, depois eu vou soltar no Telegram lá também, tá no meu celular, um tweet de uma crítica do Trump na época, denunciando que ele fazia parte da sociedade Plus Ultra. Né? Enfim, é evidente, né, que a elite, de modo geral, está lá. Né? Não estou aqui para dizer que o Trump é bom ou mal, que o Biden é bom, não, vocês me conhecem, vocês conhecem minha linha de pensamento. Aqui, ó. O Plus Ultra, 303, 85, Plus Ultra. Isso aqui é do livro. Tá? Basicamente. Trechos desse livro. Newsletter Plus Ultra. Isso aqui é de 1922. Dedicado à memória de Mel Fisher. Tá, isso aqui, ó, isso aqui é uma publicação, né? Enfim. Plus Ultra. Existe isso até mesmo em Portugal, tá, pessoal? Em Portugal, a realeza de Portugal também usou depois, adotou o mesmo lema da Espanha, quando se tornaram grandes navegadores. Conversações de História de Portugal e Espanha, 1415 e 1898. Isso aqui é a Prefeitura de Sevilha, na Espanha, Plus Ultra. Tá? Aqui é o brasão da Espanha, Plus Ultra. As duas colunas. Sevilha, Prefeitura. Tá? Aqui, cara, você vai pegar as obras do Francis Bacon. Francis Bacon, ele usava isso também. Aqui, ó. Isso aqui é uma obra do Francis Bacon.
e foi o terceiro homem mais poderoso da Inglaterra, né? Conhecido em termos de poder, Visconde de Alban, o pai da ciência moderna, considerado o pai da ciência moderna. Francis de Verulamium Bacon, como ele era conhecido. Tá? Aqui nós temos as colunas e as terras além. Londres, ano 1620. Nessa época começou realmente a haver essa ocultação. Depois houve aqui o Plus Ultra também, mais uma vez. Aí houve essa briga, né, entre a Tartária e o Ocidente, na época representado por Roma, mas depois esse domínio foi passando cada vez mais gradativamente através dos Habsburgo, depois da dinastia dos Tudor, da dinastia da coroa britânica, da Inglaterra, do rei da Inglaterra, toda a revolução, todo o processo revolucionário que foi acontecendo, e a maçonaria foi assumindo a ponta, né, após o iluminismo, e eles acabam tomando achou aqui? Perfeito. A Rô localizou aqui, tá, pessoal? O Hugo Viana. Hugo Viana? Maravilha. Obrigado, Hugo. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Isso daqui é o índice, tá? Aonde que tá isso daqui? Deixa eu abrir lá. Vou abrir no WhatsApp. Tá no WhatsApp? Tá, eu vou abrir no WhatsApp web aqui. Tá, eu vou mostrar para vocês melhor. É o índice daquele livro, daquele suposto livro antigo, tá? Bom, aqui, ó. Dizem que ele foi escrito em 1967, né? Só que não existe esse livro. Se alguém achar, por favor, me mande, porque eu já procurei bastante, né? Então aqui você tem os princípios das leis maçônicas, o simbolismo da maçonaria, os construtores, as sociedades secretas da Idade Média, as sociedades secretas e os movimentos subversivos. Eles estão dando a dica para você. Tá? Eu não duvido se tiver algum significado esses números das páginas também. Sociedades secretas, a discussão e o que eles clamam, né? The character and claims, o que eles reivindicam. E Plus Ultra e as terras de amanhã. Né? Por isso que por anônimos, entendeu? Foi colocado aqui. Então por isso que muitos dizem que na verdade esse livro é só foi uma forma de divulgar Tomorrowland, tá, pessoal? Então, se você vai lá no Tomorrowland, por exemplo, tem muita coisa do Tomorrowland como Plus Ultra, né? Relacionado, tá? Então é no filme Tomorrowland que eles falam sobre essa sociedade secreta que estava lá, aqueles personagens principais, Nikola Tesla, Thomas Edison, o Eiffel, né, no passado o próprio Walt Disney, que faz parte já de uma geração posterior da Plus Ultra. Basicamente, as terras de amanhã, Tomorrowland, você tem aqui desenhos, né? O filme fala muito sobre isso. Só que eles dão a entender que você tem que viajar para um outro planeta, né? Eles dão a entender que é uma coisa em outro mundo, outra terra realmente, num outro planeta que você precisa ir. Mas não é. Alguns pesquisadores antigos, antes de surgir a descoberta, porque eu falo que é uma descoberta, tá, das terras além da Antártida, eles pensavam se tratar de uma outra dimensão. Mas não, são simplesmente terras um pouco mais além. Nosso Telegram. Uma outra coisa interessante, né, isso aqui também faz parte uma parte do mapa, né, inclusive. Tá? Deixa eu mostrar uma questão para vocês, bem interessante aqui. Salvador Dalí. Olha aqui que o Salvador Dalí, essa é uma das obras. Salvador Dalí ele tinha relações com o Walt Disney, né? O Walt Disney gostava muito do Salvador Dalí, por sinal, né? E aqui a Lua, né? Feita justamente, e olha as construções embaixo. As mesmas construções aqui na Lua, assim em cima como é embaixo. As passagens para fora, né? Salvador Dalí também. Aqui o Luz e Trevas, né? Do chão da maçonaria. Os relógios parados nas terras além. Tá? Olha só. Esses relógios parados já derretidos, né? Na cosmologia,
Salvador Dalí ele dizia que ele via o mundo mais ou menos como um armário com muitas gavetas, onde o que está dentro de um não vê o que está dentro do outro. Ele viu o universo ou os diferentes planos como se fossem um armário com muitas gavetas. Cada gaveta seria um plano ou uma terra. Imaginemos que estamos dentro de uma gaveta. Podemos ver a gaveta de cima, que seria o céu, mas não podemos ver o nosso outro céu que temos debaixo. Segundo ele, temos dois céus. Um acima que vemos e outro abaixo que não vemos. Nosso céu abaixo vê outros que estão em outro plano ou gaveta. Aí tem essa questão aqui, é muito legal essa imagem aqui do Salvador Dalí, né? Essa figura, onde a terra, bola, ela é um ovo. E a pessoa, para nascer, ela precisa sair desse ovo. Onde está o mundo real. Isso é uma obra do Salvador Dalí. E outra nós temos aqui, o ovo quebrado e o mundo, o sol ali, né, o mar, enfim. Toda uma simbologia que tem aqui também. E ali você vê os construtores. Tá vendo aqui bem pequenininho? Deixa eu aumentar. Os construtores aqui, ó. Tentando fazer a manutenção da casca do ovo. Muito interessante, né? Bom, diz que o conhecimento da obra dele está reservado a uma minoria. Se Salvador Dalí é tão famoso, por que tinha um conhecimento incrível? Eles estavam fazendo um filme que ficou inacabado chamado Destino. Aqui a foto. Salvador Dalí e o Walt Disney. Surrealismo, né? Enfim. Agora eu quero voltar para explicar o que isso tudo quer dizer, né? Isso tudo basicamente vai levar a gente aonde? Né? Na compreensão. Qual que é a compreensão disso, pessoal? O que eles têm feito é ocultar o que tem em comum os gigantes da Antártida, da América do Sul, com os povos da Tartária, que também tinham muitos gigantes, a gente sabe, né? Bom, a Tartária, que estava na Sibéria, tem que continuar a história da Tartária para a gente concluir, né? Os defensores das teorias conspiratórias, né? Vamos tirar essa parte porque não é, das teorias mais radicais sobre a Tartária, apontam que, para responder a essa pergunta, é necessário repensar muitos fatos de uma nova maneira. O que prova que até o final do século XIII havia um estado gigantesco no território da Eurásia moderna. Voltando, é a história dos povos eslavos, que foram sempre os mais atacados pelos comunistas na Segunda Guerra Mundial, por todo e qualquer povo, eles sempre foram os povos mais massacrados, pelos até mesmo de modo a ter mudanças culturais e tal, né? Os antepassados deles, né, esses povos proto-indo-europeus, estão na Tartária. Talvez seja uma forma deles terem apagado resquícios, né, dessa cultura da história. Bom, eles foram excluídos, né, da história moderna apenas no final do século XIX, ou seja, a partir de 1771, ou do século XVIII, né, 1771. Foi então supostamente como resultado de uma conspiração em grande escala que todos fingiram que tal país nunca existiu. Como prova, é citado a Enciclopédia Britânica de 1771, que se refere ao país da Tartária e sua história. Em particular, está escrito que este é um estado enorme na parte norte da Ásia, e que suas fronteiras ao oeste e ao norte da Sibéria. Tá? Veja que até a China, aqui nesse mapa, por exemplo, de 1795, de M. Carey, você tem a China e o Tibete dentro da Tartária também, e a Pérsia também, parte da Índia, né, do Irã. Bom, da Enciclopédia Britânica, primeira edição, volume 3, de Edimburgo, 1771, página 887, abre aspas. Tartária, um país enorme na parte norte da Ásia que faz fronteira com a Sibéria, no norte e no oeste, é chamada de Grande Tartária. Os tártaros que vivem ao sul de Moscóvia e Sibéria são chamados de Astrakhan, Cherkasy e Daguestão. Vivem no noroeste do Mar Cáspio, são chamados de Tártaro-Kalmyk e ocupam o território entre a Sibéria e o Mar Cáspio. Os uzbeques, tártaros e mongóis que vivem ao norte da Pérsia e da Índia, e finalmente os tibetanos que vivem ao noroeste da China. Já na próxima edição da Enciclopédia Britânica, já no ano seguinte, nos anos seguintes, para de fazer menções à Tartária. Então é por isso que o pessoal diz que eles tiraram a Tartária
dos livros de história. Tá? E existem diferentes tipos de tártaros. Enfim, das diferentes regiões, né? Incluindo os da Índia, da Pérsia e os mongóis. E os uzbeques, né? E também os tártaros tibetanos. Observe que são povos que foram massacrados. Bom, naquela edição ainda não há qualquer menção ao Império Russo. Mas está escrito que o maior país do mundo é a Grande Tartária, que ocupa quase toda a Eurásia. O Principado de Moscou, que nessa época já era governado pelos Romanov, é supostamente apenas uma das províncias deste império chamado Moscou-Tartária, ou Tartária-Moscou. Como prova são dados mapas da Ásia e da Europa, sobre os quais esta informação é confirmada. Então você sempre vê nos mapas antigos, de fato, a Tartária. E apenas depois começa a aparecer a Rússia, o conceito de Rússia, né? Que a Rússia era parte da Tartária. É surpreendente que já na próxima edição da Enciclopédia Britânica esteja completamente ausente qualquer informação sobre esse estado, o que é um dos principais argumentos dos defensores das teorias em apoio às suas ideias. A única opção em toda a nação para a única opção que parece uma explicação razoável e realista para a morte deste império é o extermínio de toda a nação. Aí eles contam que, enfim, que tenham ocorrido algumas guerras, né, basicamente, que foram substituindo a cultura gradativamente ao longo de guerras. E faz sentido, né, se você levar em consideração aquilo que nós vimos das duas forças principais, a Tartária e Roma, na época. Se você acredita nessa versão muito exótica, o que sobrou da Tartária foi finalmente destruído a partir de 1816. Né? E aí depois ficaram somente os monumentos, que depois foram sendo gradativamente destruídos em outras guerras, destruições, incêndios, enfim. As regiões onde havia maior concentração de habitação foram destruídas em incêndios, em guerras ou em terremotos que depois deram incêndios inexplicáveis, como o caso de São Francisco que já vimos. Logo em seguida teve um ano chamado Um Ano Sem Verão, e a ciência moderna oficial considera o início de uma pequena era do gelo, que durou 3 anos. Foi a partir daí que a Sibéria ficou do jeito que é hoje, quase que inóspita, né? Bastante difícil de você viver pelo frio altíssimo naquela região. Antes não era assim, tá? Antes a Sibéria tinha um clima muito mais agradável do que é hoje, e era muito habitada, era gigante, tinha muita coisa lá, tá? Bom, em março houve geadas na América do Norte. Chuva e granizo em abril e maio, juntamente com o frio, destruíram quase toda a safra. Fortes tempestades atormentaram a Alemanha, o fracasso da colheita foi em todo o planeta. Por isso, em 1817, os preços dos grãos da Europa cresceram 10 vezes e a fome começou. Recessão, em seguida. Reset, tá? Isso é reset. Acredita-se que a pista para o frio de 3 anos tenha sido descoberta pelo explorador norte-americano Humphreys, que ligou a mudança climática da época à erupção do vulcão Tambor, na ilha de Sumbawa. Isso que é ciência moderna, essa hipótese é geralmente aceita pela ciência. É isso que é aceito pela ciência moderna. Alguns, embora não entendam como um vulcão do hemisfério sul pode afetar tanto o clima do hemisfério norte, né? Enfim. Então, houve tudo isso, tá? Isso tudo faz parte dessa história, dessa ocultação. Eu achei que vale a pena citar também, tá? Nesse estudo da Tartária, pessoal, é importante você entender uma coisa. Existem algumas informações que são meio complicadas de você abraçar, tá? E existem diferentes linhas de estudo. Algumas delas, por exemplo, vêm do paganismo eslavo, do ocultismo eslavo. Outra vem de um revolucionário da União Soviética que tentou mudar a linha da história, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado caso a caso. Eu não vou ter tempo de fazer tudo isso hoje. Então, é evidente que quando existe um grande acobertamento e uma grande mentira, existem várias linhas de tentar desacobertar aquilo, né? Várias maneiras de tentar desacobertar aquilo. E nem todas eu estou de acordo, confesso, tá? Basicamente. Mas depois eu vou passar no nosso canal do Telegram também um outro link, que é um link um pouco mais neutro, né, em relação a isso, que é o que eu me baseei aqui para trazer as informações mais interessantes nesse texto aqui,
né, onde eu separei algumas partes e trouxe aqui para cá, tá? Não é de minha autoria isso aqui, apenas alguns acréscimos que eu fiz e essas imagens que eu fui pegando para enriquecer aqui a leitura, tá? É só a minha pesquisa realmente sobre esse assunto. Eu estou relacionando com o Plus Ultra, porque são, basicamente, qual que é a relação de uma coisa com a outra? Quem apagou a história da Tartária é quem sabe sobre o Plus Ultra. É o mesmo grupo, tá? Isso eu posso afirmar e vou sustentar essa hipótese com outras alegações em novos vídeos a respeito, tá? Ó, essa imagem aqui é a melhor que tem, né? Esse navio, as águas, Plus Ultra. Então, assim, quando você vai estudar sobre esse assunto, o que que eles dizem? Ah, não, as terras além eram além do Estreito de Gibraltar, que divide a Espanha do Marrocos, né? Então, além do Mediterrâneo, não... Enfim, eram as terras de além-mar. Isso é uma balela, tá? É só para confundir. Na verdade, está na Antártida mesmo, lá no sul, né? E eu mostrei justamente aquele mapa inicialmente, já por isso. Né? Aqui, ó, esse mapa onde então nós temos o Plus Ultra, já o mapa foi da primeira geração dos reis da Espanha que adotaram esse lema, e aparecia ali o Plus Ultra aqui, já nesse canto do mapa, já na saída para a Antártida, né? De forma muito simbólica ali. Então, tá tudo aí nos Habsburgo, né? É interessante que os Habsburgo, eles tinham um amuleto que eles diziam que foi dado pelos... que pertenceu aos antigos chamados deuses do Olimpo. E eles atribuem o poder da dinastia de Habsburgo a esse amuleto. É um amuleto de ouro, inclusive. Mas eu vou falar isso num outro vídeo. E eles têm esse conhecimento, né? Por isso eles conhecem das terras além também. Inclusive é de lá que vem toda a mitologia, é de lá que vem todos os gigantes, é de lá que vem os chamados deuses gregos, né? Os titãs. E é por isso que os seres eram tão grandes, como nós vimos nos vídeos sobre os gigantes petrificados, as montanhas que eram titãs, né? Toda a mitologia vem dali. Houve uma mudança, houve uma guerra, a Terra ficou sem forma e vazia, e aí começa a história que nós conhecemos. Tá, pessoal? É isso. Escola de Brokers. Escola de Brokers, pessoal, para quem está perguntando, a Rô falou que o pessoal perguntou, é um treinamento em mercado internacional, tá? Eu sempre trabalhei com mercado internacional, por isso eu viajei bastante o mundo, inclusive, e para você representar negócios entre empresas, na importação e na exportação. É uma alternativa para você trabalhar na sua casa, com a situação que está atualmente, né? E ganhar comissões em dólares, intermediando negócios. Você não bota dinheiro, né? Você entra como um corretor, procurando negócios para empresas. Eu ensino você a fazer isso, você se apresentar adequadamente para as empresas como um corretor e começar a entrar nos mercados. É bem completo. Inclusive, hoje foram gravadas mais 3 videoaulas curtas do módulo 70 vídeos de perguntas e respostas. Tem um módulo principal, né, que são 12 aulas mais longas, que é a estrutura do curso, do treinamento, e depois os 70 vídeos, perguntas e respostas, basicamente. Então, nós temos grupos para perguntas, damos suporte, tem avaliação, é o mesmo sistema de faculdade, EAD, né? Então, é um treinamento focado em mercado internacional. Tem certificado e nós damos toda a assistência para você começar a entrar no mercado, tá? E os demais cursos são temáticos relacionados à história, cosmovisão, filosofia, capitalismo reverso, para quem quer se adequar nesse mundo, sair um pouco desse sistema, dessa exploração, dessa roda do hamster, desse mundo 4.0, da revolução industrial 4.0 que está começando aí. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, venha somar forças aqui com o Instituto Licentia, lembrando que a promoção vai só até o dia 10, é o último prazo, nós estendemos até o dia 10, tá? Então, essa promoção de todos os cursos, comprando Escola de Brokers, ganha todos os cursos, é só até o dia 10, beleza? Isso, os vídeos do informante sobre o tema do Covid, tá? Quem perguntou, estarão dentro do Conspiratorium, que é o nosso programa de assinatura do Instituto Licentia, tá? Você tem 2 opções, ele ainda está na promoção de R$10 mensais, que você pode adquirir aqui, tá? Ganhando o formato conspiratório, que é a promoção de lançamento, que também já está chegando ao fim, onde você ganhava os 2 cursos pagando R$10 por mês. Ou você compra o anual por R$100. Você também leva os 2, só que você tem que mandar o comprovante para a gente no WhatsApp aqui para a gente liberar manualmente o outro, tá? Essa promoção também acaba agora no dia 15, então você pode aproveitar para conseguir os 2 anual por R$10. O valor final da assinatura deve ficar em R$15 depois que a gente firmar, mas somente o conspiratório.
Então vem apoiar, vem junto com o Instituto Licentia. Logo nós vamos lançar o portal de notícias do Conspiratório. E é isso aí. Beleza, galera? Quero agradecer a todos os moderadores que ficaram aqui com a gente, né? Fazendo a moderação até o fim. Muito obrigado a todos que estiveram participando. Oi? Galera, bom, Pablo Boanerges, Boladão 179, tá? Lara Weiss, questionamento e observação. A Juliana Podguski, também que está na moderação. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação, tá? Todos os moderadores presentes. O Tato, né? Tato, se inscrevam no canal do Tato lá, pessoal. Tato com 2T's 83, que é moderador aqui do canal também. A Úrsula, tá? Úrsula, obrigado pela moderação, mais uma vez, sempre presente. Francisco, MKPF, Mara Regina, Lucas França. Então é isso, galera, tá? Muito obrigado a todos os presentes e obrigado a Rô aqui na moderação também. E até o próximo vídeo, galera.